2 de agosto de 1990, o Iraque invadiu o Kuwait. As ações americanas nesse conflito mostraram que os Estados Unidos são a maior potência do mundo, sem rivais à altura, e que a União Soviética, Rússia, não estava disposta a fazer grandes intervenções na região em prol dos seus antigos aliados. Também nós vamos conversar a respeito do apoio palestino a Saddam Hussein. Fica aqui que hoje nós vamos entender tudo isso. Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Juliane e por aqui eu falo a respeito de história. Se você se interessar por esse tema, veja aí as nossas playlists, os nossos vídeos, tá bom? Se você gostar, se inscreva nesse canal, deixa aí o seu like, o seu comentário, essas coisas são importantíssimas, tá certo? Eu vou deixar na descrição o livro que eu estou utilizando como referência e também a chave Pix, caso alguém queira fazer alguma contribuição financeira ao canal, tá certo? Muito bem, pessoal, para nós, a Guerra Fria, o fim da Guerra Fria, foi quando caiu o Muro de Berlim, certo? Isso em 1989. Para os países árabes, o que marcou o fim da Guerra Fria foi o conflito do Iraque com o Kuwait. Foi um susto, pessoal, para os árabes quando a União Soviética votou a favor de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU autorizando uma guerra liderada pelos Estados Unidos contra um antigo aliado dos soviéticos, o Iraque, governado por Saddam Hussein. Saddam Hussein chegou a alertar o mundo árabe de que, entre aspas aqui, pelos próximos 5 anos haverá apenas uma verdadeira superpotência, os Estados Unidos. Mas ele próprio errou feio, achando que os americanos não interfeririam no caso de uma invasão iraquiana ao Kuwait. O Iraque sempre manteve boas relações com a União Soviética. Mesmo assim, os Estados Unidos se aproximaram de Saddam Hussein, porque o Reagan entendia que uma ascensão do Irã, do Ayatollah Khomeini, seria muito pior para os Estados Unidos. Após o fim da guerra Irã-Iraque, na qual não houve um vencedor claro, o Washington continuou sua reaproximação com Bagdá. George Bush estava disposto a construir melhores relações com o Iraque. Os Estados Unidos propuseram incentivos econômicos e políticos ao governo iraquiano, com o objetivo, claro, de influenciar no país. As diretrizes incentivavam a abertura do mercado iraquiano às empresas americanas. Mas nada adiantou. Tudo isso, pessoal, seria um incentivo para nós ocidentais, para países ocidentais. Mas Saddam Hussein operava em outra lógica. Saddam enfrentava muitos desafios para governar o seu país. Sua guerra infrutífera com o Irã causou um impacto terrível no Iraque. 500 mil de iraquianos morreram ao longo dos 8 anos de conflito, à medida que a guerra se arrastava, a oposição a ele crescia. Lembrando que Saddam Hussein pertencia ao Partido Socialista Baath, o mesmo do Bashar al-Assad, e Saddam era sunita, governando um país de maioria xiita. Bashar al-Assad é alauíta e governava um país de maioria sunita. Então vocês percebem aí o conflito, certo? Em 1982, o ditador iraquiano sofreu um atentado na aldeia do Jal, ao norte de Bagdá. E ele respondeu com uma violência esmagadora, ordenando que suas forças de segurança matassem quase 150 aldeões em retaliação. Saddam, pessoal, era muito cruel com os outros e com seu próprio povo. Durante a guerra Irã-Iraque, o Iraque lançou armas químicas contra os curdos, matando 5 mil civis no que ficou conhecido como o massacre de Halabia. Além dos curdos, os xiitas sofriam bastante perseguição. Sim, pessoal, na época o Iraque tinha armas químicas. No Iraque de Saddam Hussein, apenas membros do Baath podiam se sentir seguros. O país tinha se transformado numa república de medo. Além de todos esses problemas, a economia iraquiana estava quebrada por conta da guerra com o Irã, e a riqueza iraquiana provinha do petróleo. E durante os 8 anos de guerra, os oleodutos e as instalações portuárias foram atacadas. Também houve destruição dos petroleiros, que afetou toda a rota de navegação internacional. Muito bem,
Privado das receitas de petróleo, o Iraque foi obrigado a pegar emprestado bilhões de dólares, principalmente do Kuwait e da Arábia Saudita. Em 1990, o pagamento das dívidas consumia 50% das receitas geradas pelo petróleo iraquiano. Para piorar, o preço do petróleo não parava de cair. E a fim de pagar as suas dívidas, Saddam Hussein precisava que os preços permanecessem na faixa de 25 dólares o barril. Nessa história toda, o Kuwait estava produzindo petróleo além da cota definida pela OPEP. O Kuwait se tornou riquíssimo com a venda do petróleo, mas não ficou só nisso. O país diversificou sua economia, investindo pesadamente em refinarias ocidentais e abrindo milhares de postos de gasolina na Europa sob a marca Kuwait. As exportações do petróleo bruto kuwaitiano eram dirigidas cada vez mais para suas próprias instalações no Ocidente. E esses estabelecimentos de refino e comercialização proporcionavam margens de lucros mais altas do que a simples exportação do petróleo bruto e protegiam o país das variações no preço da commodity. Muito bem, o Kuwait estava mais interessado em produzir na capacidade máxima do que buscar o preço mais alto por barril, seguindo as diretrizes da OPEP. Saddam Hussein começou então a atribuir ao Kuwait a culpa pelos problemas econômicos do Iraque e fez pressões e ameaças ao governo kuwaitiano. Saddam queria que o Kuwait perdoasse a dívida iraquiana de 14 bilhões. Saddam Hussein então começou a reabrir as disputas sobre fronteiras, sobre a independência do Kuwait, porém todos interpretaram isso como uma retórica vazia. Em julho de 1990, Saddam Hussein concretizou sua ameaça, enviando muitos soldados e tanques para a fronteira do Iraque com o Kuwait. Então, ele invadiu o Kuwait. Saddam Hussein, pessoal, leu errado os Estados Unidos e interpretou que os americanos não interfeririam num eventual conflito no Golfo Pérsico. A propaganda de Saddam Hussein começou a falar que o Iraque tinha invadido o Kuwait a pedido do povo kuwaitiano, mas ninguém comprou essa propaganda. Em 8 de agosto, o Kuwait foi declarado uma província do Iraque. A invasão, pessoal, foi acompanhada de saques a lojas, escritórios, residências, e os iraquianos enviavam tudo que eles saqueavam para Bagdá. E para completar, Saddam Hussein nomeou seu primo, Ali Sahan al-Mahdi, conhecido como Ali o Químico, que ele foi o responsável pelo massacre dos curdos, então ele nomeou esse cara como governante do Kuwait. E os iraquianos começaram a massacrar a população e a expor os corpos por 2 ou 3 dias no calor do verão, para que essas pessoas mortas servissem como um recado para quem tentasse alguma coisa contra o Iraque. O mundo, pessoal, temia um ataque químico no Kuwait, semelhante ao que ocorreu com os curdos. Nenhum país do Golfo Pérsico tinha força militar para repelir uma invasão iraquiana. Os americanos começaram a temer pelos sauditas, que são grandes aliados dos Estados Unidos. Porém, como berço do islamismo, a Arábia Saudita não pode manter infiéis no seu território. Veteranos da guerra afegã soviética eram contra a presença americana na Arábia Saudita e começaram a ameaçar a monarquia saudita. Uma das pessoas que começou a ameaçar foi Osama Bin Laden, o fundador da Al-Qaeda. E um dos motivos do ataque do 11 de setembro foi em retaliação pela presença americana na Arábia Saudita. Então, o que os sauditas fizeram? Os sauditas apelaram para, entre aspas aqui, os infiéis cristãos americanos. Era melhor ser protegido pelos americanos do que morrer e ficar apodrecendo para servir de lição para alguém, Bom, pessoal, eu estou falando dessa forma para mostrar para vocês como as coisas funcionam no Oriente Médio, certo? O Oriente Médio é um lugar bastante complexo. Xiitas, sunitas, curdos, drusos, cristãos, judeus, tal. É um lugar de bastante conflito, certo? Muito bem. Mesmo com todas as indicações do contrário, os árabes acreditavam que a União Soviética tomaria o lado de Saddam Hussein. E, como eu disse, eles se assustaram quando os soviéticos ficaram ao lado dos americanos. Saddam Hussein não tinha como justificar essa guerra por mais que ele tentasse. Então, aqui ele apelou ao antisionismo.
ele começou a atacar Israel, primeiro verbalmente, depois ele atacou mesmo, e começou a atacar Israel, começou a falar da causa palestina e começou também a jogar a população árabe contra os seus governantes. Pessoal, a maioria dos palestinos acreditou que o massacrador do seu próprio povo, o massacrador dos curdos, dos quaitianos, iria salvar os palestinos. Nisso, grandes protestos foram feitos pelos palestinos na Jordânia, Gaza e na Judéia e Samária, em apoio a Saddam Hussein. Os quaitianos se sentiram traídos, pois o Kuwait tinha ajudado a financiar a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. E o Kuwait também tinha abrigado bastante palestinos. Uma coalizão liderada pelos Estados Unidos resolveu intervir no Kuwait. Foram 650 mil soldados americanos, 100 mil sauditas, reforçados por tropas do Egito, Síria, Marrocos, Kuwait, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Grã-Bretanha e França. O governo Bush convenceu os israelenses a ficarem fora da guerra. Estava claro que Saddam Hussein queria transformar a invasão do Kuwait num conflito árabe-israelense. Quando o Iraque lançou mísseis Scud contra Israel, muitos egípcios e sírios acampados na Arábia Saudita comemoraram aos gritos de Allahu Akbar. Os mísseis iraquianos lançados contra Israel caíram na Jordânia e na Judéia e Samária, que é território palestino, né? E os outros foram interceptados em Israel pelo Patriot. O governo israelense temia o uso de armas químicas, mas Saddam Hussein não as utilizou. Em fevereiro, o Iraque e seu exército haviam sofrido mais de 5 semanas de bombardeios aéreos sem precedentes, o que tornava muito pequeno o impacto dos ataques iraquianos a Israel e a Arábia Saudita. Os iraquianos sofreram extensos bombardeios que destruíram centrais elétricas e linhas de comunicação, estradas, pontes, fábricas e bairros residenciais. Se a coisa já estava ruim, pessoal, ficou ainda pior no Iraque. E embora não haja estatísticas oficiais de mortes de civis, na Operação Tempestade do Deserto, liderada pelos Estados Unidos, tem fontes que falam em 5 mil mortos e outras em 200 mil mortos, tá? Então a gente sabe que é um número grande, mas não sabe a quantidade. O governo iraquiano respondeu com um ataque ambiental, lançando 4 milhões de barris de petróleo nas águas do Golfo Pérsico, criando a maior mancha de petróleo do mundo. Os iraquianos também bombardearam poços de petróleo no Kuwait, criando um verdadeiro inferno. A coalizão liderada pelos Estados Unidos provocou uma carnificina, pessoal. Não se sabe quantos soldados iraquianos foram mortos e quantos conseguiram fugir. Nisso, o governo Bush conseguiu pressionar para que Saddam Hussein aceitasse um cessar-fogo, e a guerra teve fim em 28 de fevereiro. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu peço a sua gentileza para você não se esquecer de se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar o vídeo, tá bom? Deixar o seu comentário também. Um abraço e até mais!